Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma Pílula Jurídica. Hoje nós vamos falar do processo e julgamento do ex-governador Wilson Witzel, do Rio de Janeiro, que foi condenado à perda do cargo e inabilitação para exercício de função pública. Questão aqui importante, diz respeito ao prazo de inabilitação para o exercício de função pública quando se tratar de condenação de governador de Estado por crime de responsabilidade. Nós sabemos que, em relação ao presidente da República, conforme o artigo 52, parágrafo único da Constituição, o prazo de inabilitação será de 8 anos. Veja lá o parágrafo único do artigo 52. Diz lá: nos casos previstos nos incisos 1 e 2, funcionará como presidente o do Supremo Tribunal Federal. Limitando-se a condenação, somente será proferida por 2/3 dos votos do Senado Federal a perda do cargo, com inabilitação por 8 anos, para o exercício de função pública. O que importa para nós agora é esse prazo de 8 anos de inabilitação para o exercício de função pública. Portanto, quando se tratar de crime de responsabilidade do presidente da República, em caso de condenação, a Constituição estabelece como sanção a perda do cargo com inabilitação para exercício de função pública pelo período de 8 anos. Já discutimos a questão de se é possível ou não fracionamento, que no caso de Dilma houve fracionamento. Nossa discussão agora não é essa. A nossa discussão diz respeito ao caso de condenação de governador de Estado por crime de responsabilidade, condenação à perda do cargo e inabilitação para o exercício de função pública. A questão que se põe é qual o prazo de inabilitação para governadores condenados por crimes de responsabilidade. Nós precisamos retroceder um pouquinho e falarmos da natureza jurídica do respectivo processo por crime de responsabilidade. Quanto à natureza jurídica dos processos por crimes de responsabilidade, nós temos divergência. Uma primeira corrente, defendida pelo ex-ministro do STF, Paulo Brossard, entende que é um processo de natureza política. Segunda corrente, Pontes de Miranda, entende que se trata de um processo de natureza penal, pois a própria Constituição faz referência a crimes de responsabilidade. A expressão utilizada é crimes, o que revela a natureza penal do respectivo processo. Óbvio que não se trata de um crime comum. É um crime de responsabilidade, mas é crime. Logo, o processo tem natureza penal. Uma terceira corrente, Celso Ribeiro Bastos, defende a natureza mista do processo. É um processo de natureza penal? Sim, pois se trata de crime de responsabilidade. Mas o processo também tem natureza política, pois o julgamento é político. Então eu tenho um crime de responsabilidade que demanda um julgamento político. Então nós temos um processo misto, conforme Celso Ribeiro Bastos. O STF tem adotado a segunda corrente, entendendo se tratar de um processo de natureza penal. Identificada a natureza do processo, agora é importante recorrermos à legislação, a Lei 1079 de 50, para vermos o que a legislação estabelece para os casos de condenação de governador de Estado por crime de responsabilidade. Artigo 75, Lei 1079 de 50 diz: é permitido a todo cidadão denunciar o governador perante a Assembleia Legislativa por crime de responsabilidade. Artigo 76. A denúncia assinada pelo denunciante e com a firma reconhecida deve ser acompanhada dos documentos que a comprovem ou da declaração de impossibilidade de apresentá-los, com a indicação do local em que possam ser encontrados. Nos crimes de que houver prova testemunhal, conterão rol de testemunhas, em número de 5 pelo menos. Parágrafo único. Não será recebida a denúncia depois que o governador, por qualquer motivo, houver deixado definitivamente o cargo. Artigo 77. Apresentada a denúncia e julgada objeto de deliberação, se a Assembleia Legislativa, por maioria absoluta, decretar a procedência da acusação, será o governador imediatamente suspenso de suas funções.
Aqui um detalhe importante é que a Assembleia Legislativa ela não julga o governador. Ela admite ou não a acusação. Ela recebe ou não a denúncia apresentada contra o governador do estado por crime de responsabilidade. Uma vez recebida essa acusação, recebida essa denúncia, conforme a expressão utilizada pela lei, deverá ser instaurado um tribunal misto especial. Um tribunal, como nós vamos ver, composto por 5 desembargadores e 5 deputados estaduais. Os deputados estaduais são escolhidos mediante eleição, voto. Os desembargadores são escolhidos mediante sorteio. E esse Tribunal Misto Especial, TME, ele é presidido pelo presidente do respectivo Tribunal de Justiça. Vamos à lei. Artigo 78. O governador será julgado nos crimes de responsabilidade pela forma que determinar a Constituição do Estado. Aqui você pode riscar. E pode riscar por quê? Porque os estados não têm competência para legislar em matéria processual e em matéria penal. Veja o artigo 22 da Constituição, inciso 1. Compete à União legislar sobre, inciso 1, direito civil, comercial, penal, processual. Aqui a gente vai pegar o processual. Então não cabe ao Estado editar normas de natureza processual. Portanto, não foi recepcionado pela Constituição de 88 a parte da Lei 1079 de 50, que faz referência à Constituição do Estado, pois a competência, conforme a Constituição de 88, para legislar em matéria processual é da União. Veja a súmula vinculante 46 do STF, a definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são da competência legislativa privativa da União. Então não cabe à Constituição Estadual definir os crimes de responsabilidade e tampouco estabelecer regras de processo e julgamento. Portanto, recebida a denúncia, como falado, pela Assembleia Legislativa, deverá ser instalado um tribunal especial chamado de Tribunal Misto Especial, TME, Tribunal Misto Especial, em conformidade com o parágrafo 3º do artigo 78 da Lei 1079 de 50, composto por 5 deputados estaduais e 5 desembargadores. Deputados escolhidos mediante eleição e os desembargadores mediante sorteio. Tribunal esse presidido pelo presidente do Tribunal de Justiça do respectivo Estado, presidente do Tribunal de Justiça que vota apenas em caso de empate. Então, retornando à lei, o governador será julgado nos crimes de responsabilidade. Então, nós riscamos pela forma que determinar a Constituição do Estado. Não pode a Constituição do Estado estabelecer regras de processo e julgamento. Não pode tampouco definir os crimes de responsabilidade. E aí, seguindo. E não poderá ser condenado, senão a perda do cargo, e agora o que importa para nós, com inabilitação por até 5 anos. A questão agora é, aplica-se o prazo de 8 anos de inabilitação estabelecido no parágrafo único do artigo 52 da Constituição Federal por simetria, consequentemente não teria sido recepcionado esse prazo de 5 anos estabelecido na Lei 1079 de 50, ou aplica-se o prazo de 5 anos. Como nós vimos, existe divergência doutrinária, podendo ser indicado 3 correntes. Uma primeira corrente defende a aplicação do prazo estabelecido na Constituição Federal, parágrafo único do artigo 52, de 8 anos, pois não teria sido recepcionado o prazo de 5 anos estabelecido na Lei 1079 de 50. Aplica-se, portanto, o prazo constitucional por analogia, simetricamente, aos governadores de Estado. Essa é uma primeira corrente que defende a aplicação
da Constituição Federal e do prazo de inabilitação de 8 anos, por analogia. Já uma segunda corrente vai dizer, não cabe analogia, porque você tem natureza penal e processual penal. Analogia aqui seria analogia em malam partem. Logo, aplica-se o prazo estabelecido na Lei 1079 de 50, até que a própria lei seja alterada. Não se pode, portanto, repito, por se tratar de analogia em malam partem, para essa corrente se aplicar por analogia o prazo estabelecido na Constituição Federal. E uma terceira corrente diz que se aplica o prazo estabelecido na Lei de Ficha Limpa, prazo de 8 anos da Lei de Ficha Limpa. Não se aplica a Constituição, não se aplica a Lei 1079 de 50, mas se aplicaria o prazo de inelegibilidade previsto na Lei de Ficha Limpa. Veja que aqui é importante nós fazermos algumas observações. A primeira é que estamos falando aqui de inabilitação para o exercício de função pública e não de inelegibilidade. A inelegibilidade aplica-se, sim, à regra estabelecida na Lei de Ficha Limpa. Mas eu não estou falando de inelegibilidade. Eu estou falando de inabilitação. Portanto, sobram duas correntes. A que defende a aplicação do prazo de 8 anos estabelecido na Constituição Federal por analogia, e a que defende a aplicação em razão da especialidade e também por ser vedada a analogia em malam partem do prazo de 5 anos estabelecido na Lei 1079 de 50. E por que é importante trazer esse caso do ex-governador Wilson Witzel? Porque é um exemplo prático que nós tivemos agora. Ele foi condenado, perdeu o cargo, foi empichado e também sofreu a sanção de inabilitação para o exercício de função pública pelo prazo de 5 anos. Então, muita atenção. Temos divergência na doutrina com essas três correntes. Mas na prática, estamos aí mostrando um exemplo em que vem sendo aplicado, quando se tratar de governador de estado, o prazo estabelecido na Lei 1079 de 50, prazo de 5 anos, em razão da vedação à analogia em malam partem e por força do princípio da especialidade. Aplica-se, então, o que é estabelecido no artigo 78, caput, inabilitação até 5 anos. Bom, pessoal, essa foi mais uma pílula jurídica. Abraço grande a todos e sucesso sempre!